Yes, STEP methodology for Brazilians. Fala pessoal, Marco Camargo na área para mais uma aulinha super demais. A aula de hoje é uma aula muito bacana. A gente vai falar sobre o passado perfeito contínuo. Já falamos do presente perfeito contínuo, agora vamos para o passado perfeito contínuo. Vamos para a aula sem enrolation. Brincadeira, gente. Vamos lá. Class é a number 21, past perfect continuous, page é a number 75, para quem quiser acompanhar com material complementar. Bom, quando que ele é utilizado, esse tempo verbal? É para falar sobre... Tem continuidade, né? É para falar sobre continuidade de algo que aconteceu no passado. É o passado contínuo, certo? Beleza. A gente vai falar que essa ação começou lá no passado, teve uma continuação, e aí teve uma outra coisa que aconteceu também. É assim que a gente vai usar. Ó, aqui a gente tem o presente, tem o passado, uma coisa que aconteceu no passado, e temos antes que o que estava acontecendo, passado contínuo perfeito. Vou até dar um zoom aqui melhor. Ó, então a gente tem aqui o passado perfeito contínuo, ó. I had been working there for 1 year. Eu tinha estado trabalhando. Né? Podemos pensar como eu tinha estado trabalhando. Não existe uma outra forma melhor de pensar na tradução, tá? É um tempo verbal que não vai se adequar bem ao português. Eu estive trabalhando, aí já é presente. Sei, ainda estou. Então, eu tinha estado trabalhando é o que mostra para mim o passado, ou mais. Então, a gente vai ter que pensar sempre em estado trabalhando, estado comendo. Eu tinha estado comendo, eu tinha estado falando, eu tinha estado estudando. Soa muito estranho. No inglês tá certo. I had been working there for 1 year. Então, a primeira parte da frase, a gente já sabe que a gente vai ter had been, vai ter um verbo que terá gerúndio, porque contínuos vai ter ing. Então, eu tinha estado viajando, não estou mais. I had been traveling. Eu tinha estado estudando. I had been studying. Essa é a primeira. E aí, o que acontece ainda no passado? Quando a Carol foi demitida. Já aconteceu. Quando a Carol foi demitida. Então, eu tinha estado trabalhando, não estou mais, por 1 ano lá. Quando a Carol foi demitida. Estou mais trabalhando lá, a Carol foi demitida. Aconteceu no passado. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tinha estado viajando, I had been traveling, quando meu amigo morreu. When my friend died. Morreu. Então aqui a gente tem a outra parte da frase, que é um passado simples. Então você tem aqui uma ação contínua no passado, ó, had been traveling, função contínua no passado, mais um simple past. E é assim que a gente vai falar. Uma coisa estava acontecendo até um momento e aconteceu outra, acabou. Vamos ver mais exemplos? Afirmativas aqui, ó. I had been working on my project for 1 hour. Eu tinha estado trabalhando no meu projeto por 1 hora antes de você chegar aqui. Aí chegou. We had been watching TV. Nós tínhamos estado assistindo TV. Quando nós ouvimos someone screaming, gritando. Formas negativas. Então a gente vai ter aqui, ó. They didn't win the match. Eles não venceram a partida because they hadn't been working hard. Eles não tinham estado trabalhando duro. Não trabalharam duro.
She had not been crying. Ela não tinha estado chorando quando o amigo dela encontrou ela no parque. E dá para fazer pergunta. Todo tempo verbal, pergunta também. Aí é claro que quem vai vir para frente é o had agora. Had you been sleeping? Você tinha estado dormindo quando eu knock at the door, quando eu bati na porta? Had you been playing games? Você estava jogando videogames? Você tinha estado jogando videogames quando o chefe veio ao escritório? E também, né, dá para pensar assim, poxa, se eu penso assim, had you been playing games? Você tinha estado jogando videogame. Eu não posso pensar em português, você estava jogando games? Pode pensar assim. Mas concorda comigo que quando você pensa em eu estava jogando videogame, a primeira coisa que você pensa é I was playing video games. Então a gente encontra aqui um conflito. Qual que é a diferença entre past continuous, passado contínuo normal, né? Aqui, I was playing video games, vezes o past perfect continuous. Essa é uma confusão que com frequência os alunos cometem. Então a gente tem que entender a diferença aqui, ó. Past continuous, past perfect. Até porque a questão da tradução é que pega, né? Se você tentar traduzir had been traveling, tinha estado viajando, estranho, né? Mas eu estava viajando, soa melhor, não soa? I was traveling. Mas esse tempo verbal não existiria se você não tivesse que usá-lo. E agora você precisa entender o momento que você deve usar o past continuous. Qual é o momento que você deve usar o past perfect continuous. Vou aqui algumas frases, ó. We were swimming. Nós estávamos nadando. When the boat crashed into the rock. Quando o barco bateu na pedra. Rock. Então aqui a gente tem, ó, passado contínuo e passado. Esse daqui não tem a ver com tempo perfeito, nada. Passado contínuo. Então por que a gente usou passado contínuo? Por que a gente não falou assim? We had been swimming. Nós tínhamos estado nadando when the boat crashed the rock. Por que não? Por que a gente não falou assim? Porque cada coisa significa uma coisa. Ó, nós estávamos nadando quando o barco bateu na pedra. Significa que você estava fazendo a ação quando a outra aconteceu. Estava nadando, o barco, pum, lá bateu na pedra. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Só que a minha ação era contínua, a outra acabou ali, quando bateu. É assim que tu vai usar. Expressa que uma ação estava acontecendo e a outra no passado aconteceu. Agora, se você usar o past perfect continuous, nós tínhamos estado nadando quando o barco bateu, isso significa que você tinha acabado de terminar a tua ação, quando a outra ação aconteceu. Então aqui eu estava nadando, had been swimming, aí eu parei, a outra ação aconteceu. Sacou? Então quando eu falo aqui, ó, I had been traveling, eu estava viajando, terminei de viajar, e aí meu amigo morreu. Então, assim, acabei de chegar em casa, né, da minha viagem, meu amigo morreu. Então aqui, I was traveling when you called me. Significa que eu estou em meio da minha viagem, ela ainda não acabou. Eu estou viajando. E aí, você me ligou durante essa minha viagem. Vamos fazer uma coisa similar aqui, ó. I had been traveling when you called me. Qual é a diferença dessa daqui para essa daqui? Vamos recapitular? Essa daqui, eu estava viajando. Você me ligou. Minha viagem, não parei de viajar. Não tinha acabado ainda. E ó, I had been traveling. Eu estava viajando. Tinha estado viajando. Quando você me ligou.
Então, nessa frase aqui, eu já tinha acabado minha viagem. Eu tinha estado. Ou mais. Acabou. Então, eu estava fazendo uma ação contínua quando acabou aquela viagem. You called me. Aqui, a ação contínua acabou. Aqui, a ação contínua estava acontecendo e não parou. Essa é a grande diferença. É por isso que eu sempre falo, quem domina os tempos perfeitos tem um inglês muito melhor do que quem domina. É possível se comunicar só com o presente, passado, futuro, simples, contínuos, né? Simples, passado, presente, futuro, Mas existem situações assim, você precisa contar uma narrativa, explicar uma situação melhor, que essa continuidade de ações pode ser um problema para o teu ouvinte. Bom, pessoal, entendemos como é que monta as estruturas, entendemos aqui, vamos montar algumas perguntinhas, vamos trabalhar um pouquinho a estrutura também, e depois vamos ver se fica alguma dúvida. Pergunta, né? Vamos fazer uma pergunta. Quem vem na frente? O auxiliar. O auxiliar é o had. Had you been? Sempre vai ter have, had been. Sempre vai ter had been. E agora o verbo com G. Had you been traveling? Você esteve viajando. When your father died? Quando seu pai morreu. Vou fazer mais uma. Você estava had been cozinhando? Cooking. Quando ela chegou? Você tinha estado, had you been estudando? Studying. Quando ela ligou? She called. Vamos usar esse verbo de novo? Agora vamos às respostas afirmativas e negativas. Eu tinha estado viajando. Estava viajando. I had been traveling. Acabou a ação. Caso, digamos assim, acabou a viagem. When my father died. Negando. I hadn't been traveling when my father died. Então, próxima. Afirmativa e negativa. Não precisa no só para você atualizar. Had been cooking when she arrived. Estava cozinhando, ela chegou. Você estava cozinhando, acabou, terminou aquela ação, ela chegou. Essa é a pergunta. I had been cooking when she arrived. E negando, I hadn't been cooking when she... Mais uma. Yes e no, vamos afirmar, vamos negar. Você estava estudando quando ela ligou? Você tinha estado estudando? Então eu estava lá, estava estudando. Acabei. Ela me ligou. Então, I had been studying when she called me. Ou eu não tinha estado estudando, eu não estive estudando, eu não estava estudando. I hadn't been studying when she called me. Visto isso, galera, é dá-lhe escrever frase, dá-lhe praticar, chama o teacher para uma aula, pratica bastante com ele. Se precisar, faz alguns exercícios com ele, você vê se está tudo bem, tá? E o modo carreira. Carreira é sensacional, vai para lá que tem muita coisa boa, tá bom? E muito obrigado a todos que vieram até aqui. Vamos lá, já vamos tocar ali para a próxima aula. See you next class.